pergunta é o seguinte: os anjos de Deus desceram mesmo aqui na terra e se envolveram com as mulheres humanas? Tiveram filhos com essas mulheres, que geraram filhos com poderes? Vamos responder na Bíblia. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Então vamos lá. A dúvida desta pergunta, dessa seguidora que fez para mim, fora as outras pessoas, vamos ver aonde se encontra essa passagem da Bíblia que gera tanta dúvida e falta de conhecimento de alguns para estar falando sobre essa questão. Gênesis capítulo 6 fala sobre a corrupção geral do gênero humano. Fala de uma época que a corrupção, que a maldade se estendeu grandiosamente na terra, e ela vem antes de Noé e do dilúvio. E você vai entender por que estou citando aqui, por que vem antes, porque é ler texto com texto para entendermos. No capítulo 6 inicia da seguinte forma: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 120 anos. Vamos lá? Então vamos entender aqui. Aqui algumas pessoas diz que aqui foram anjos que desceram do céu, ou anjos que já estavam na terra. Nós vamos ler algumas passagens sobre essas questões, pois nós sabemos que foi enviado aqui na terra, em várias passagens bíblicas, anjos de Deus para trazer mensagens, para trazer promessas, para falar com grandes líderes. Aconteceu com Davi, aconteceu com Abraão, aconteceu com Jacó, aconteceu com Moisés, mas vamos compreender aqui essa questão primeiramente, depois passaremos para as outras questões. Então aqui, no versículo 2 do capítulo 6 diz: Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então aqui ele já inicia falando que viram os filhos, olharam, filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus aqui que está sendo falado nessa época de Gênesis do Antigo Testamento? Nós sabemos que todos nós somos criação de Deus, somos criaturas de Deus. Portanto, aqueles que são criaturas de Deus são todos aqueles que estão respirando o ar. São todos aqueles que são ímpios ou justos, que fazem maldade ou que façam bondade. Todos esses são criaturas de Deus. Até aí você compreendeu. Todos são criaturas. Mas quem são os filhos de Deus? Aí nós temos que ir até o livro de João, do apóstolo João. Vamos dar uma lida? João diz assim, o apóstolo João: Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós estamos falando de uma passagem temporal que houve, uma passagem que aconteceu após o dilúvio, após toda a maldade que Deus viu e resolveu enviar o dilúvio até aqui, e que ficasse somente Noé.
Aí veio uma outra parte do tempo, onde ali agora veio Jesus. E agora, com esse conhecimento de Jesus, está falando aqui: mas todos quantos o receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem foi dado este poder? Nós que aceitamos Jesus, conhecemos ele como nosso único Salvador. Então, esses filhos de Deus que está sendo falado aqui, no Antigo Testamento, eram todos aqueles que viviam no mundo correto, que viviam na sua plenitude, que viviam debaixo já de uma graça, sem saber ainda, de Deus. E quem eram esses homens? Quem eram este povo? É agora que nós vamos compreender um pouco mais quem eram esses, entre aspas, chamados filhos de Deus. Vamos entender aqui este processo neste momento. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí você começa a compreender o erro de algumas pessoas de falar que anjos de Deus desceram até a terra e se envolveram com as mulheres formosas que é citado ali. Essa parte que Jó está citando, ela fala de filhos de Deus, de anjos que estão, filhos de Deus, de anjos que estão ao trono, que estão aos pés do trono, que estão no céu, onde ele cita também Satanás. Então são seres celestiais, são seres da criação de Deus, mas seres celestiais. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então você vê aqui que Jó, ele também se refere nessa passagem a filhos de Deus. Esses filhos de Deus já são seres celestiais. E nós sabemos que dentro da passagem da Bíblia, em várias passagens, aconteceu com Abraão, aconteceu com Jacó, aconteceu com Moisés, aconteceu com várias pessoas dentro da Bíblia, onde anjos foram enviados. Até Ló recebeu a visita de 2 anjos, onde anjos foram enviados para trazer mensagens apocalípticas, para trazer mensagens de profecias, para trazer mensagens de Deus para essas pessoas. E esses anjos, eles não tinham de forma alguma nenhuma menção aqui na Bíblia que eles tinham a oportunidade de ficar muito tempo aqui, pois são seres celestiais. Então eles vinham para uma missão, vinham para um propósito, cumprindo a sua missão e seu propósito, automaticamente eles voltavam para o lado do trono de Deus. Então nós não temos nenhuma passagem aqui que afirma que anjos estão aqui entre nós. De forma alguma, anjos estão entre nós andando, se comprometendo com fatos políticos, com guerras ou qualquer outras coisas mais. Então, essa parte aqui, nós já esclarecemos também um pouco sobre ela. Mas vamos falar também um pouco mais sobre essas questões que estão sendo citadas dentro desta pergunta. O que poderia, então, ser esses anjos? O que poderiam, então, ser esses anjos? E quem são essas filhas dos homens? Vamos começar a compreender um pouco mais dentro das interpretações que está na Bíblia, lendo o contexto e os textos corretamente. A Bíblia fala antes do dilúvio, antes de Noé. Então nós temos aqui a descendência de Adão. A descendência de Adão é Caim e Sete. A descendência de Abraão é Caim e Sete. Então nós temos aqui a descendência de Abraão,
que é a descendência de Caim e Sete. Então nós temos aqui uma provável união dos setinitas com os cainitas, que seriam aqui os descendentes de Abraão. Como a Bíblia fala de justos que se envolveram, de justos que tomaram decisões, que eles não pegaram essas esposas de uma forma normal, eles não fizeram pedidos a seus pais, elas foram tomadas, foram arrebatadas, escolhidas a dedo ali e retiradas provavelmente à força do seu local de origem para estar junto com esses homens. Então aqui nós começamos a ver que a maldade com esses homens, entre aspas, justos, começou a impetar. Talvez, provavelmente, possa ter sido por uma ocasião ali de desagrado entre as duas famílias, as duas tribos, entre as tribos de Sete, descendentes dele, com as tribos de Caim, descendentes dele. Poderia ali estar havendo ali uma intriga, poderia estar havendo ali uma cobiça, onde os justos acabaram sendo dominados pelo ódio e tomaram as filhas de Caim. É a mais provável objeção da história que possa ter ocorrido. Então nós vemos que os anjos não interferiram nessa parte. Ali quem pode ter interferência são aqui nessa interferência pode ter ocorrido por um lado satânico, anjos demoníacos que se apoderaram dos homens da parte de Sete e acabaram ali com a maldade no coração, indo até o lado de Caim tomar aquelas jovens, porque foi feito um ato ali sem a permissão da sua família, pois quando toma ali, da forma que está citando a Bíblia, arrebata, pega com força, domina. Então nós vemos aqui que houve aí um entreveio entre essas partes. Mas nós temos mais uma passagem para ler ali, que se encontra aqui no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 16, para nós podermos compreender um pouco mais. Vamos ler? Aqui no livro de Judas diz assim, no capítulo 1, versículo 16: Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do seu interesse. Então nós vemos aqui que algumas pessoas entre aqueles que estavam na tribo de Sete eram pessoas já com o coração maldoso. Já vemos aqui que há pessoas que tinham seu interesse próprio e estavam ali murmurando, reclamando que não haviam mulheres bonitas entre eles, que não haviam mulheres para que eles pudessem tomar como suas esposas, e resolvem ir de encontro até a outra tribo de Caim. E ali a maldade já estava imperando e começa a haver tudo aquilo antes do dilúvio, onde Deus depois toma essa decisão de deixar somente Noé e os seus filhos. Temos aí mais uma interpretação que agora fala do nosso próprio Jesus, onde o apóstolo Marcos fala sobre essa questão de anjo não poder se envolver com seres humanos. No livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 21, vamos dar uma lida. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Então você vê que o próprio Jesus já está falando aqui como será a vida após a ressurreição. Como será o local onde vamos estar após sermos chamados pelo Senhor Jesus, após toda a tribulação, todo o apocalipse, tudo aquilo que virá acontecer ainda. Porque nós seremos como os anjos do céu. Se nós formos ser como os anjos do céu, não iremos nos casar,
não terá ali relacionamentos, não se darão em casamento. Tudo isso foi o próprio Jesus quem falou. Então nós não podemos, de forma alguma, citar algo ou pregar algo em cima do altar que o próprio Jesus deu essa conclusão sobre que não há. Está indo longe da palavra de Deus quem prega esse tipo de coisa, falando que anjos desceram do céu e se acasalaram com as mulheres. Então, a minha resposta para esta pergunta é essa. Quem se envolveu com essas mulheres foram homens da terra, seres humanos, provavelmente ali da tribo de Sete com a tribo de Caim. Esses gigantes, a própria Bíblia diz que já haviam eles antes mesmo de toda essa época. Aí você pode estar perguntando sobre Sansão, sobre a forma que Sansão veio na terra e tinha uma força descomunal. Sansão foi um homem enviado por Deus, tanto que ele tinha a sua força como nazireu pelo cabelo. Então não foi um anjo que foi pai de Sansão, foi Deus que deu a ele toda essa autoridade. Se você gostou dessa explicação, eu peço a você, está aparecendo aí para você o link do meu canal, que você possa me ajudar. Dá um joinha aí. Se você não quiser fazer nenhum comentário, só dá um joinha. Você já está me ajudando. Se você quiser fazer um comentário, você faça. Quer deixar uma pergunta, você deixa. Terei prazer em esclarecer e responder aqui dentro da palavra de Deus. Muito obrigado. Fique aí até o finalzinho deste vídeo. Compartilhe. E também eu lhe peço que você possa se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.